Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, eu e a Rafa queremos concordar com seus motivos de oração, seja o que for que você estiver passando no dia de hoje, e também vamos meditar nas Escrituras com a leitura do profeta Isaías, capítulo 29. Duas lições que nós temos, vamos dizer assim, desse texto, bem práticas, que se aplicam às nossas famílias hoje, é um chamado para nós adorarmos a Deus, honrarmos a Deus, não apenas com os nossos lábios, com as nossas canções ou nossas palavras, mas sim com o nosso coração, com sinceridade e inteireza de coração. E também um chamado para nós não nos unirmos com aqueles que se unem contra Israel. Esse é um texto que vai mostrar claramente que Deus tem um plano para Israel, no seu plano eterno de salvação, para abençoar famílias de todas as nações, e vai mostrar que o povo de Israel vai sofrer pela sua dureza de coração, pelo seu orgulho, por muitas vezes deixar de lado o Senhor como soberano, como único Deus, e o seu propósito, mas no final dos tempos, Deus vai julgar, o próprio Deus virá contra todos aqueles, inclusive as nações vizinhas de Israel hoje, para julgar aqueles povos com grande destruição. Por isso, quando nós amamos Israel, quando nós abençoamos Israel, quando nós ofertamos em prol de ministérios que estão abençoando, evangelizando o povo judeu, quando nós podemos ir visitar Israel, de alguma forma abençoamos e não nos opomos a Israel, nós estamos nos unindo, na verdade, ao propósito de Deus. Não tem a ver com a questão política, com o que nós concordamos das estruturas ou decisões militares, tem a ver com o plano soberano de Deus, sua promessa a Abraão, Isaac e Jacó, sua aliança com Davi. Então é sobre isso que nós vamos refletir hoje e te convidamos a acompanhar conosco a leitura de Isaías, capítulo 29, e ao final da leitura vamos também orar juntos pelas nossas famílias e apresentar ao Senhor juntos nossos pedidos de oração. Sim, então vamos orar então para começarmos a meditar nesse texto, que o Senhor tenha liberdade de falar aos nossos corações. Essa é uma oração diária aqui nossa, uma oração diária minha e do Tiago, que nós possamos ler e compreender, ler e receber as revelações que Deus tem para nós. Amém. Pai, Assim muito seja. obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti e pedimos a Tua bênção, a Tua guarda, a Tua proteção. Mas principalmente agora, Pai, nesse tempo onde nós estamos aqui unidos para meditar na Tua palavra, fale conosco. Abra os nossos olhos, traga uma revelação, Pai. Ainda que nós já possamos ter lido esse texto, que ao ler, ao declarar, ao falar em voz alta esse texto, o Senhor fale, Pai, aos nossos corações. Amém. Mostre, Pai, as riquezas, Senhor, os tesouros escondidos da Tua palavra para nós, e que nós possamos receber direção e revelação através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós lembramos que vários trechos do profeta Isaías, inclusive nesse capítulo 29 que vamos ler agora, foram mencionados por Jesus durante o seu ensino, foram mencionados pelos apóstolos, estão também no Apocalipse escrito por João. Então observe como há alguns textos que você certamente já ouviu e dos quais você se lembra, e eles têm uma aplicação prática a nós. Começa dizendo da cidade de Davi como a cidade de Jerusalém ou o povo de Israel. Ai de Ariel! Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel. Deus está falando dele mesmo cercando Jerusalém para trazer julgamento. É um texto complexo, porque ao mesmo tempo que mostra o julgamento, mostra também o livramento do Senhor. O Senhor está dizendo, eu sitiarei Ariel, fazendo menção da cidade e o povo de Jerusalém, Israel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor, eu a cercarei de torres e instalarei contra você minhas obras de cerco. Lançada ao chão, de lá você falará, do pó virão em murmúrio as suas palavras. Fantasmagórica, subirá sua voz da terra, um sussurro vindo do pó será a sua voz. Ele começa a usar essa ilustração do pó, mostrando que será uma voz fraca, uma voz abafada, mas também serão como pó os seus inimigos. Verso 5. Mas os seus muito inimigos se tornarão como pó fino, as hordas cruéis como palha levada pelo vento. Repentinamente,
Num instante, o Senhor dos exércitos virá, com trovões e terremoto, e estrondoso ruído, com tempestade e furacão, e chamas de um fogo devorador. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas quando acorda e a sua fome continua, como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas quando acorda enfraquecido sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos, seguem-se a si mesmo e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinho, cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês, que são os profetas, cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas no livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não sei ler. Verso 13, mencionado pelo próprio Jesus, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens, ou seja, a prática de uma religião. Participar de algo que é rotineiro, fazer o que outros fazem, como tem sido o nosso relacionamento com Deus. As nossas palavras de fato refletem aquilo que está no nosso coração. Nós temos de fato buscado crescer no temor do Senhor, nos arrependido e a cada dia nos humilhado mais e mais aos pés do Senhor, permitindo que Ele transforme a nossa mentalidade, que Ele cumpra para conosco o seu bom propósito. Verso 14 diz: por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha, a sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse impossível imaginar que o olheiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao olheiro, ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil, e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornam réu o inocente. No tribunal, trapaceiam contra o defensor e, com testemunho falso, impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso, o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio seus filhos, a obra das minhas mãos, proclamará o seu santo nome. Amém. Reconhecerá a santidade do Santo de Jacó, e no temor de Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos aceitarão instrução.
como na palavra de Deus muitas vezes repete que nós precisamos de entendimento, nós precisamos de discernimento, nós precisamos de ver, nós precisamos de ouvir, como nós precisamos do entendimento que vem do Senhor. A palavra o tempo todo mostra esse juízo de Deus, mostra a redenção que o Senhor tem, a novidade de vida, mas isso tudo através de quando nós nos humilhamos. Quando nós falamos em humilhar é quando nós rendemos a nossa própria vontade, rendemos a nossa própria forma de fazer, do que nós achamos que nós fazemos com a força das nossas próprias mãos e rendemos a Deus, reconhecemos a soberania dele, reconhecemos quem ele é, o poder, a grandeza, a majestade de Deus, quem Deus é. Então nós paramos de olhar para nós mesmos, nós paramos de olhar para o que o homem pode fazer e olhamos para o poder de Deus. Sim, esse texto de Isaías 29 mostra como exemplo, já no primeiro verso, a pessoa de Davi, quando diz: ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou. Isso não é uma coincidência. Quando o texto começa destacando uma pessoa, nós podemos vê-la como um exemplo acerca daquilo que o profeta, de forma poética, está descrevendo. Davi foi uma pessoa que, apesar da sua simplicidade, apesar de ter nascido em uma família pobre, apesar de ter atravessado tantas dificuldades no seu dia a dia, batalhas, o seu próprio líder trabalhando para o matar, Davi foi um homem que a cada dia mais e mais se humilhou, nesse sentido que a Rafa disse, de sinceramente se quebrantar, permitir que o Senhor trabalhasse na vida dele, que o Senhor ditasse as prioridades do seu dia a dia para que ele vivesse para o louvor da glória de Deus. Isso acontece à medida em que nós nos rendemos. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais nós nos humilhamos, quanto mais nós e nossa família nos rendemos diante do Senhor, mais Ele vai nos revelando sabedoria, mais Ele vai trazendo os relacionamentos estratégicos para desenvolver os planos dele nas nossas vidas e nos derramar bênçãos, mais Ele vai abrindo portas, mesmo onde não há portas, e realizando milagres, porque Amém. esse é o Deus de Israel, que também conta com Israel como seu escolhido, como a menina dos seus olhos. E esse texto nos chama a não nos unirmos àqueles que se unem contra Israel. Se você ler detalhadamente os primeiros versos, vão mostrar que assim como Israel vai experimentar esse momento de dificuldade por causa do endurecimento de coração que resultou em salvação para todos os povos, imagine então quando esse povo de Israel, em um momento de necessidade, de desespero tão grande, finalmente se voltar para o Senhor, reconhecer a sua soberania e clamar a Deus. Se o endurecimento de Israel resultou em salvação para todos os povos, imagine qual será o resultado da sua volta para Deus, do seu arrependimento. Amém. O apóstolo Paulo detalha de maneira muito linda esse assunto na sua carta aos Romanos, capítulos 9, 10 e 11, e ele vai mostrar que Israel e os gentios, que hoje nós chamamos igreja, vão se tornar um corpo para ser a habitação de Deus, para a glória de Deus. Então eu e a Rafa já ensinamos nossos filhos desde pequenos a nunca concordarem com aqueles que se unem contra Israel, porque a Bíblia mostra nesse texto de Isaías 29 e repetidas vezes que todo aquele que se unir contra o povo de Israel, na verdade se une contra o próprio Deus. Se você pensa que hoje a igreja substituiu Israel no plano de salvação, esse é um conceito completamente... como se diz, não quero dizer errado, mas completamente equivocado, porque a Bíblia ensina que Israel é um, os gentios são outro e juntos eles formam a igreja do Senhor. Israel ainda hoje, como dissemos no início, não que estamos defendendo a posição política ou que estamos aqui emitindo uma opinião minha e da Rafa, que nós concordamos com as estratégias militares, com as atitudes, não é isso. É que Deus tem um propósito de contar com Israel para abençoar a família de todas as nações. E Deus é fiel para com a sua palavra, por isso vale mais a pena. Nós somos abençoados ao abençoar Israel e não a nos colocarmos contra aqueles que se unem contra o povo de Israel. No final dos tempos, todas aquelas nações ao redor de Israel e povos de toda parte do mundo vão se unir contra Israel. E quando Israel chegar nesse momento de dificuldade, de desespero, eles vão realmente clamar ao Senhor, reconhecendo Deus como soberano, e o próprio Deus, com grande poder, assim como tirou Israel do Egito, vai dar salvação a Israel, Amém. destruindo todo aquele que se levanta contra o seu propósito.
Então que nós possamos a cada dia nos unir para nos rendermos o nosso coração com humildade, com temor a Deus, para concordar com os planos de Deus. Ele é soberano e porque Ele é soberano nós podemos descansar na sua graça. E uma das formas também que nós podemos abençoar Israel é orando pela paz, principalmente de Jerusalém, que isso é bíblico e fala: prosperarão aqueles que te amam. Então que nós possamos orar também pela paz de Israel, e o principalmente é cada um de nós avaliarmos no nosso coração como nós temos vivido a nossa vida, honrando o Senhor somente com os nossos lábios ou servindo ao Senhor de todo o nosso coração, que é algo também que traz esse texto para nós meditarmos. Então vamos orar, né, meu amor, pedindo que a cada dia nós possamos ter um coração sincero diante de Deus, não cumprindo somente atos, atitudes ou expectativas de homens, mas que nós possamos estar com o nosso coração quebrantado diante de Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a soberania de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Apresente seus pedidos a Deus. Eu e Rafa queremos concordar com você em fé. Meu Pai, graças nós te damos pela tua soberania, pela maneira linda como através desses textos que às vezes parecem um pouco mais complexos, mas o teu Espírito Santo nos revela entendimento, revelação e aplicação prática para as nossas famílias. Recebemos a tua palavra de bom grado, com alegria e gratidão, e te pedimos maior entendimento, maior revelação, Espírito Santo. Guarda a tua palavra nos nossos corações e nas nossas mentes, para que nós possamos nos lembrar dela e colocá-la em prática com as nossas famílias e também compartilhá-la com todos aqueles a quem o Senhor deseja através das nossas vidas. Eu e a Rafa oramos apresentando ao Senhor essa pessoa que ora conosco agora, cada um dos seus pedidos de oração, cada uma das suas necessidades, dificuldades que ela enfrenta hoje, ou mesmo questionamentos, dúvidas. Nós pedimos, Pai, contempla o coração dessa pessoa, recebe o seu motivo de oração e venha de encontro à sua necessidade. Dá-nos hoje, ó Pai, o nosso pão de cada dia, nós te pedimos, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, e nos dê um coração mais quebrantado, nos dê um coração mais humilhado na tua presença, assim como o rei Davi, que a cada ano da sua vida se quebrantou mais e mais na sua presença, se comprometeu com o seu propósito, a ponto de experimentar da tua bênção sobre a vida dele e a promessa de bênção sobre as suas futuras gerações, através das quais viria o nosso Salvador, e veio o nosso Salvador, o Messias de Israel, nosso Salvador, Senhor Jesus. Entregamos ao Senhor, Pai, a nossa família, o nosso futuro, tudo que toma o nosso nome, cada detalhe da nossa existência, cada motivo de oração que agora é apresentado ao Senhor. Eu e a Rafa concordamos em fé e pedimos que o Senhor responda,Pai, de modo que o teu nome seja glorificado. Te louvamos, oramos pela paz em Jerusalém, pela bênção sobre o povo de Israel, que Israel possa ser uma bênção para as suas vizinhas nações e para todos os povos da terra, para a glória do teu nome. Oramos pelo quebrantamento e arrependimento, como o apóstolo Paulo disse, o nosso desejo e oração pelos israelitas é que eles sejam salvos e sejam uma bênção para famílias de todas as nações, conforme sabemos que é o teu propósito. Oramos para a tua glória e honra com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Então tem um dia muito abençoado. Nós amamos estar aqui com vocês e nos vemos amanhã para finalizar essa semana. Amanhã que é sexta-feira. Eu achei que essa semana passou bem rápido, né? Deus abençoe muito a sua família. Nós amamos vocês. Um abraço.